Olá, turminha do terceiro ano! Bem-vindo aqui no nosso canal de explicação. Antes de assistir às orientações, já dá o joinha e se inscreva para que toda vez que for publicado uma nova explicação, você receba um aviso. Nós vamos fazer a correção da nossa atividade no livro APS, terceiro ano. Então, prepare o seu livro aí para fazer a correção. Na nossa página 52, até a 52, não temos nada para responder. Então, nós vamos direto para a página 53. Na questão 1, ele pergunta: o que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Olha aqui no finalzinho, ó. Voou direto para a teia da aranha, que o apanhou e comeu. Então, você vai escrever aí: voou direto para a teia da aranha, né? Então, coloca aí. Se por acaso você entendeu outra coisa nessa questão, não tem como ser outra coisa, porque foi isso que aconteceu. 2. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie nas linhas a seguir. A. Uma frase que representa a fala do narrador. Isso significa que é alguém contando e não o mosquito, o leão ou a aranha falando. Então, vamos procurar bem aqui, ó. Era uma vez um minúsculo mosquito. Alguém disse isso. Quem é que disse isso? O narrador, que é o que está contando a história. Então, coloca aí a frase. B. Uma frase que seja a fala de um personagem. Então, vamos procurar aqui, ó. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Então, quem é que disse isso? O mosquito. Então, vamos lá. Colocar essa frase. Você pode ter escrito outra, mas essa foi a frase que a professora colocou e a gente entende que quem falou essa frase foi o mosquito. Quem são os personagens dessa fábula? O mosquito, leão e a aranha. Então, você coloca aqui no cantinho dessa linha, certo? Outra coisa que é perguntado aqui. Releia. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Essa expressão destacada, um tempo definido no passado ou um tempo presente? Era uma vez, um dia, já passou ou está acontecendo? Se você respondeu que já passou, acertou. Então, você vai fazer o X no primeiro quadrinho. Combinado? 5. Depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Copie uma palavra ou expressão que possa te ajudar. Então, onde você acha que aconteceu isso? O narrador, ele deu alguma pista? Olha só, eu coloquei que foi na floresta. Sabe por quê? Aqui no finalzinho fala, ó, depois de triunfar sobre o rei da floresta. Se o leão está sendo considerado o rei da floresta nessa história, então significa que essa história aconteceu onde? Na floresta. Então, verifica se você teve dúvida, se você não concorda, fale com a professora. Na nossa página 54, nós temos a atividade 6, que pede para a gente trocar a palavra em destaque por uma palavra sinônimo, que tem um sentido semelhante. Então, era uma vez um minúsculo mosquito. Eu troquei a palavra minúsculo por pequeno. Você pode colocar muito pequeno, pequenino, a palavra que você quiser usar para dar o sentido de que ele era pequeno, só não pode ser o sentido contrário, combinado? Na letra B, para que toda essa força colossal? Então, a palavra que nós devemos trocar é colossal. Eu troquei pela palavra enorme. Para que essa força enorme? O importante é que você indique que seja uma coisa maior, grande. Então, se você não tiver usado enorme, mas tiver usado uma palavra nesse sentido, não precisa pagar.
C, o leão sentiu as picadas e ficou furioso. Então, significa que ele não ficou calmo. Que palavra que a gente pode usar? Eu usei muito bravo. Então, eu troquei o furioso por bravo. Então, você pode ter usado outra palavra, não precisa apagar, desde que seja nesse sentido, de que ele não estava calmo e que ele não estava contente. Combinado? Depois de triunfar, qual palavra a gente pode substituir de triunfar? Eu coloquei vencer. Você pode ter colocado ganhar, qualquer palavra que indique isso, que ele saiu na frente do leão, tá valendo, certo? 7. Marque o X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Então, por que o mosquito fez isso? Ele queria se vingar de algo que o leão lhe fizera? Ou seja, o leão provocou antes? Não. Ele era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão? Sim. Se você disse que sim, faz o X aí. Queria envergonhar o leão diante dos outros animais? Não, nem tinha outros animais assistindo, né? Então, a resposta certa era vaidoso e queria se sentir superior ao leão. 8. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Por quê? Eu coloquei porque é difícil enxergar um mosquito. Ainda mais que no texto fala que ele era muito pequeno, né? Ele era minúsculo. Então, se um mosquito na nossa casa já é difícil de enxergar, imagina se ele for um mosquito minúsculo. Eu coloquei, pois é difícil enxergar um mosquito. Se você colocou algo diferente e tiver com dúvida, você fala com a professora. A moral da nossa história diz: nem sempre são invencíveis ou vitoriosos. Então, o que quer dizer? Que quem venceu não significa que vai vencer sempre. Então, você pode trocar por isso, mas a moral que eu coloquei é: ninguém é totalmente invencível. Por quê? Num momento, o mosquito ganhou. E num outro momento, quem ganhou foi a aranha. Então, ninguém é totalmente invencível. Só que esta atividade B, você não precisa fazer igualzinho a professora, desde que você coloque algo nesse sentido. Combinado? Na 10, nós vamos colocar o número de 1 a 6, na qual 1 é a primeira coisa que aconteceu e o 6 a última coisa que aconteceu. Então, acompanhe a leitura com a professora. O mosquito voou direto para a teia da aranha. Isso foi a primeira coisa ou a última coisa? Bom, foi a última coisa. Então, vamos deixar aqui o número 6, só por precaução. Vamos ver se aparece alguma coisa que aconteceu depois. O leão sentiu as picadas e ficou furioso? Não foi a primeira. O mosquito tocou uma trombeta de guerra? Não foi primeiro. O mosquito voou até o leão para desafiá-lo? Foi a primeira. E agora vamos para a segunda. O mosquito tocou uma trombeta de guerra. Ele desafiou, trocou a trombeta e foi fazer o seu serviço. Agora vamos ver o 3. Qual foi o 3? O leão sentiu as picadas e ficou furioso? O leão se arranhou e seu focinho sangrou? Ou o mosquito foi até o leão e começou a picá-lo? Se você colocou que o mosquito foi até o leão e começou a picá-lo, você acertou. Depois do mosquito ter feito isso, o que aconteceu? O leão sentiu a picada e ficou furioso? Ou o leão se arranhou e o seu focinho sangrou? Primeiro, ele ficou furioso, certo? Depois, o leão se arranhou e o focinho sangrou. E depois, o mosquito voou direto para a teia de uma aranha. Então, a ordem ficou essa: 6, 4, 2, 1, 5, 3. Vamos ler na ordem para ver se está certo? O mosquito voou até o leão para desafiá-lo. O mosquito tocou uma trombeta de guerra. O mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. O leão se arranhou e seu focinho sangrou. O mosquito voou direto para a teia da aranha.
Muito bem, turminha. Caso tenha dúvida, não deixe de chamar a professora. E agora que você já assistiu a correção, não vá embora sem antes colocar o joia para eu saber quantas crianças assistiram à correção da nossa atividade. Beijo, beijo, beijo!